Olá, boa tarde. Eu estou aqui com o senhor Claudio Rosa, autor do folhetim Travessia 100 anos Ponte Velha, do qual eu fiz uso no meu portfólio. Ele trabalha como diretor de arquivo histórico na Casa de Cultura Macedo Miranda há 15 anos. Hoje ele nos cedeu um pouco do seu tempo para nos agraciar com suas histórias sobre a nossa região. Vamos lá? Pode falar. Pois não. Bom, para a gente falar da Ponte Velha, é preciso que a gente retome ao século XIX, quando a travessia do Rio Paraíba do Sul, que na época era muito mais caudaloso do que agora, era feita, se a história estiver correta, os primeiros a atravessar o rio foram os índios puris, foram os nossos primeiros habitantes. Depois que o lugarejo começou a se instalar, chegando pessoas, houve a necessidade de ter uma travessia dos dois lados, até porque as duas partes da terra começaram a crescer, ainda que vagarosamente. Aí, por volta de 1823, 22, foi construída uma ponte de madeira, mais ou menos onde é a atual, e que durou até 1830 e poucos. Uma enchente grande carregou a madeira. Aí, novamente, as pessoas ficaram com o mesmo problema para atravessar o rio. Aí se juntaram os fazendeiros, mão de obra escrava, e construíram uma segunda ponte de madeira, mais ou menos no mesmo espaço, mas já com mais segurança. E essa durou até o século seguinte. Só que, com o tempo, ela começou a ficar deteriorada. E os políticos, já naquela época, prometiam, não faziam, mas o sonho era ter uma ponte metálica. Só que naquela época você nem tinha esse material no Brasil. Já tinha pontes, outras, esse material, mas não era, você não tinha esse material no Brasil ainda. E depois de muita luta, ela foi feita. E o fato que desencadeou esse processo, finalmente, depois de muita desculpa, foi a morte de uma estudante, chamava Clarice, a menina, vinha do Campo Elísio para estudar aqui, certamente lá não tinha escola feminina, e na travessia ela veio a cair num buraco esse que já tinha caído escravo, animal, mas quando caía escravo, não importava muito, até porque caiu escravo, o dono recebia o seguro, né? Então, enquanto estava caindo escravo, tudo bem, mas a partir que caiu a menina, a coisa mudou porque ela foi encontrada rio abaixo, abraçada com um livrinho de catecismo. Na ânsia de morrer, ela segurou o livro, né? E a pessoa começaram então a esparramar que ela estava fazendo milagre. E aí houve uma revolta muito grande, tentaram inclusive botar fogo no resto que sobrou da ponte, mas, não, enfim, então aí voltou à tona a discussão de fazer uma ponte metálica, já tinha projeto, etc, etc. E foi feito, apesar da demora, o material veio da Bélgica, veio de navio até o porto do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para cá veio de trem. Ficou ali onde é hoje a Caixa Econômica, na Avenida Bem de Almeida, e até que no início de 1904 começou a obra, que durou relativamente pouco tempo, que já no ano seguinte, em 1905, ela foi inaugurada em abril de 1905. Foi no domingo de Ramos, a gente tem até a foto do Dr. Nilo Peçanha, que era presidente do Estado, na época não falava governador, falava presidente do Estado. O Dr. Nilo Peçanha era o presidente do Estado. E, entre outras pessoas que foram muito importantes na construção da ponte, além do Nilo Peçanha, que era do Estado, o Dr. Nilo Peçanha, que era uma autoridade
política e era, de alguma maneira, muito ligada ao Nilo Peçanha, ao coronel Alfredo Sodré e outras pessoas da comunidade. E aí ela foi inaugurada com grande festa, tudo bem. Só que a cidade começou a crescer mais do que já era, e a ponte, apesar de ser metálica, começou, ao longo da sua existência, guardada as devidas proporções, ter o mesmo problema da de madeira, porque sem preservação, o que aconteceu? Ela ficou ameaçada de ruir. Na década de 70, o prefeito mandou cortar um pedaço. Ela, ela vinha até onde é hoje, mais ou menos lá o mercado lá popular. Correio. Né? Perto do Correio. Enfim. E teve fechada, cai, não cai, vai daqui, vai daqui. O fato é que chegou aos dias atuais, né? ela, é, ela é a grande responsável pelo crescimento ordenado dessas duas partes da cidade. E além de ser o patrimônio cultural mais importante, ele é também o mais querido. Qualquer pessoa, pode ser criança ou idoso, se você perguntar qual é o patrimônio material, imaterial mais que importante, com certeza eles vão a ponte, que ela funciona assim como se fosse um portal simbólico da nossa cidade. E ela é tombada, não é? Exatamente. E hoje a gente faz pelo menos de 3 em 3 anos uma contagem das pessoas que atravessam a ponte em determinados horários, horário de maior pique, de menor pique. Então, apesar das outras pontes. O que aconteceu? Na sua cronologia, na década de 50, deixou de passar carro lá, que também é uma história muito interessante. Se você conversar com pessoas, principalmente mais idosas, elas vão te contar que quando, naquela época, passava animais, porcos, gado, que o matador era do outro lado. E era muito comum vocês atravessando a ponte, de repente, de uma boiada. O que fazer? Não dava tempo de correr. Então, o negócio era trepar na ferragem lá para passar. Depois, quando começou a chegar os carros, começou a dar problema. Quem é que tinha uma mão única? Aí, para disciplinar o trânsito, eu construí 2 cabines nas extremidades e ficava um cidadão lá de cima dando sinal. Já que você não tinha sinal eletrônico que tem hoje, ficava lá em cima dando um sinal para que você... Mesmo assim, de vez em quando, dava lá uma batida. Na década de 50, com a construção da primeira ponte de concreto, que adotou Miguel Couto, fica perto do shopping, o transporte de carro, carroça, passou para lá. E a ponte ficou entregue só aos pedestres, como acontece hoje em dia. Depois, já bem mais distante, foi construída a outra ponte, que adotou Tasso Fernando Rodrigues, né? que é a terceira, e já se cogita, ou já a necessidade de construir até mais pontes, que a cidade cresceu muito. Então, de repente, era uma, hoje são 3, e de repente ainda falta ponte. Mas voltando à Ponte Velha, como eu estava, que é o objeto do estudo, ela é muito querida de todos nós. Ótimo. Obrigada. Não seja por isso.